Porque quando a gente começa a entender essa questão das datas, a gente começa assim, a conseguir situar as situações, né, que estão acontecendo. E para a gente é importante também esse tipo de conhecimento, porque na nossa Bíblia, a ordem ela é teológica, ela não é cronológica, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Então, a gente precisa ter uma ideia, né, melhor de como essas cartas... Sim. Tem alguém querendo entrar aí, dá uma olhadinha aí, tá bom? Tem a Vânia. Aqui só tem a Vânia que pediu. Os outros, todo mundo eu coloquei aqui. Eu vou desligar o meu áudio. Entrou era a Débora. Então, entender essa cronologia para a gente é importante. Você que está meio apagado aí, mas eu vou falando, e aí dá para você até tentar reproduzir no teu caderno, aí nas tuas anotações. Essa cronologia muda um pouco de comentário para comentário, porque vai depender muito de como cada autor entende o processo de formação e os eventos que aconteceram nessas cartas. Mas, de maneira geral, vamos pensar aqui, ó, de 0 a 33 é o período de vida de Jesus. De 0 a 33. Daqui para cá é o processo de escrita dos textos do Novo Testamento. A primeira carta a ser escrita no Novo Testamento, primeiro conteúdo, né, canônico aí a ser escrito do Novo Testamento, foram as cartas aos Tessalonicenses. Esse é o texto mais antigo, canônico, que a gente tem aí do Novo Testamento. Esse texto, Paulo está lá em Tessalônica, está pregando, né? Está lá fazendo lá o que tem que fazer, e ele é ameaçado de morte. Em meio a isso, ele sai corrido. Então, ele não consegue terminar o ensino, né? O seu trabalho ali de ensino, de pregação. Então, ele vai terminar uma parte disso através dessas cartas. Há aqueles que defendem que antes de 1ª e 2ª Tessalonicenses, aqui por volta de 49 depois de Cristo, possa ter sido escrito a carta aos Gálatas. Mas a região da Galácia, ela tinha a região da Galácia do Sul e a região da Galácia do Norte. O que não se sabe ao certo é para qual região essa carta foi escrita. Então, o comentário bíblico que você lê, dependendo de onde ele entenda para qual região foi escrito, ele vai colocar que foi escrito na data de 49 ou em 55, tá certo? Porque aí vai depender da região que foi escrita, porque depende da questão da formação das comunidades cristãs. Então, em 49, alguns entendem que ainda não haviam comunidades cristãs na Galácia, né? Em 55, outros já acham que tinha numa determinada região, mas não em toda a Galácia. Então, cada comentarista vai dividir isso de uma forma. Na verdade, a questão de data, ela não chega a influenciar muito em relação ao conteúdo, mas nos ajuda a entender a questão do contexto. Quando você sabe o período que a carta foi escrita, né, aquelas cartas que estavam próximas ou não, dá para entender a questão dos motivos, né, o sentido de alguns termos. Isso para a gente é importante.
Só para você entender a importância de Paulo no Novo Testamento, o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. E alguns defendem que o evangelho de Marcos ele foi escrito entre 57 e 65. Lembrando que todas essas datas aqui são datas aproximadas. Então, se o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, né, o primeiro texto que fala sobre esse período da missão de Jesus, né? Até o pessoal que já fez Novo Testamento 1 aí sabe que o Evangelho não é uma biografia. O Evangelho é uma apresentação da missão de Jesus. Se eu ler os 4 evangelhos, eu não vou saber se Jesus namorou, se ele era um bom filho, se ele era um bebê pirracento, se ele comia tudo que a mãe dele colocava no prato. Por quê? Porque não é uma biografia. E os evangelistas não estão interessados nisso. Então, cada evangelho, né, cada um dos 4 evangelhos, são textos importantes para o cristianismo. Eles começaram a ser escritos a partir de 57. Em 57, Paulo já tinha 1, 2, 3, 4, 5 cartas escritas. Paulo já estava influenciando o cristianismo, né, com a sua maneira de entender a pessoa de Jesus, com a sua maneira de entender os ensinos de Jesus. Então, Paulo é realmente uma pessoa muito importante para a teologia cristã, né, para o nosso conteúdo teológico. Entender a mentalidade de Paulo é muito importante. Então, ó, de 0 a 33, período de vida e morte de Jesus. A partir de 50 ou 49, né, a gente já vai ter essas cartas. Qual é o conteúdo de 1ª e 2ª Tessalonicenses? De maneira geral, está querendo trabalhar sobre o que acontece com o cristão quando ele morre, enquanto nós estamos vivos e Jesus não volta. E aí um termo que vai ser usado, né, um termo romano, que vai ser usado para falar sobre essa volta de Jesus, é a parousia. Parousia era um termo grego que se falava de um retorno triunfante, de uma volta triunfante. Então, um imperador, um general, né, que foi lá, venceu uma batalha, conquistou, né, alguma coisa através ali da guerra, ele recebia uma parousia, ele recebia um desfile militar. Esse termo parousia foi atribuído à volta de Jesus. Ou seja, Jesus vai voltar de maneira triunfante, né? Jesus vai voltar de maneira gloriosa, vencedora. E isso é usado no Novo Testamento, e Paulo vai trabalhar essa questão, né? A gente vai trabalhar de maneira mais específica as cartas, mas a volta de Jesus e o que acontece com os mortos são temas trabalhados aí nessas cartas, né? A questão do estado intermediário, né? Alguns dizem que quando a gente morre, aí você fica no sono, né? Fica como se estivesse dormindo, e aí quem é de Deus fica com sono tranquilo. Quem não é de Deus fica tendo pesadelo, sonhando com Bolsonaro, né? Aí, esse seria aí o estado intermediário. Mas não dá para dizer, até porque Paulo não é claro sobre isso, né? A teologia sistemática vai criar as suas especulações, mas a teologia bíblica não define nada sobre isso. Então, é importante aí a gente ter essa ideia, que Paulo, de maneira geral, ele vai dizer o seguinte em Tessalonicenses: enquanto você está vivo, não se preocupa com os mortos.
Preocupe-se em viver o Evangelho de Cristo. Não perca tempo com aquilo que você não pode controlar, que é a vida do morto. Então, vai viver o Evangelho de maneira adequada. Né? De maneira geral, seria essa a resposta. 2 grandes cartas são escritas por Paulo logo depois. Alguém vai falar alguma coisa aí? Alguém quer falar? Não. Não? Não, né? Vamos continuar. Quer ou não? Não? Eu vi um som aí. Não. Se quer ouvir o não, é não. Ah, tá. É que eu vi o som, né? Tá bom, então. 2 outras grandes cartas são escritas aí logo depois, né? Que é Romanos, que é um texto assim, magnífico, teologicamente falando. A carta aos Romanos vai falar sobre a salvação, sobre o serviço cristão, sobre a questão dos dons, né? Nós vamos ter aí 1 ou 2 aulas falando sobre a questão dos dons. Cada uma dessas cartas aqui, de maneira geral, traz uma lista de dons, né? Filemão não traz lista de dons, mas essas cartas aqui, a maioria traz uma lista de dons, o que demonstra que cada igreja possuía uma determinada quantidade de dons, né? Não é que todas as igrejas tinham todos os dons. Então, parece que cada igreja tinha o dom que era necessário para aquela comunidade. Então, isso também é um aspecto interessante aí para a gente poder pensar quando fala sobre dons. Eu, particularmente, acredito na possibilidade da existência de todos os dons. Deus faz o que Ele quer da maneira que Ele quer. Quem não acredita em papagaiada, né? A pessoa ficar rugindo, subindo em parede, imitando o leão. Isso para mim é demônio. Para mim a pessoa está endemoniada, você mete a mão nela e expulsa o demônio, porque subir em parede, sei lá, né? É no mínimo estranho. Mas essas cartas, principalmente a carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre a relação entre o dom de línguas e a profecia. Já falamos sobre isso, né? Profecia, proclamação dos desígnios de Deus, denúncia do erro e apelo à justiça social. Não é adivinhação do futuro, né? Mas ele vai falar de outros dons. E em Romanos, Paulo vai falar também sobre o serviço cristão, que é um aspecto do ministério cristão importante. Como é que se desenvolve esse serviço? E esse serviço se desenvolve através dos dons. Né? Você tem lá o capítulo 12 de Romanos, que é um texto bem legal, né, que vai falar sobre isso. Na sequência, a gente tem aí um conjunto de cartas, né, Efésios, Colossenses, Filipenses. Essas cartas são chamadas de cartas da prisão. Atribui-se que Paulo escreve essas cartas quando está preso, né? E é legal, é interessante, eu sempre gosto de focar que Paulo está preso. Está preso por pregar o evangelho. E você não vê nas cartas de Paulo ele reclamando. Muito pelo contrário. Ele vai dizer, né, que está preso por causa do evangelho, mas que se orgulha disso, né, que o passado dele era como esterco. Então, você vê um pouco dessa mentalidade de Paulo, que entende que o evangelho, né, o martírio, ele faz parte, né, dessa questão do evangelho, sofrimento pelo evangelho. Não é a questão masoquista, mas não é essa coisa alienante que a gente tem hoje, de que eu sou evangélico, eu não sofro, eu não tenho problema, não vou ter dificuldade. E Paulo vai dizer que vamos sofrer, sim, né? Apesar de pregarmos o evangelho. Nessas cartas, alguns dizem que Paulo não é o escritor, mas ele seria aquele que inspirou.
E aí há um termo que é usado para isso, que é a pseudomínia. Pseudomínia. O que é isso? Pseudomínia. Na antiguidade era comum eu escrever um texto inspirado num grande líder, numa grande figura, e ao invés de colocar o meu nome, eu que não sou ninguém, ninguém me conhece, eu coloco o nome daquela pessoa que me inspirou. Aí isso dá o nome de pseudomínia. Não é plágio. O que é o plágio? Plágio é quando a pessoa pega e copia o trabalho do outro e diz que foi ela que fez. Isso era um recurso usado na antiguidade. Isso acontece no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, o livro de Daniel. Não foi Daniel que escreveu. O livro de Jó. Não foi Jó que escreveu. Né? Então, você dá um nome a alguém, né, um personagem reconhecido, para que aquele texto tenha autoridade, tenha reconhecimento. Os evangelhos, né? O evangelho de Mateus, defendem-se alguns autores que Mateus não é o escritor. O evangelho de João é escrito aqui, ó, em 90 depois de Cristo. Como é que João ia ter escrito o evangelho? Imagina aqui, ó, João viveu aqui, ó, né, entre 0 e 33, junto com Jesus. Imagina com quantos anos ele teria para escrever o evangelho. E outra, o autor, né, esses autores, os evangelistas, tirando Lucas, o resto era tudo ignorante, era tudo gente simples. Eles falavam aramaico. Jesus, aqui nesse período, fala aramaico. E os textos do Novo Testamento são escritos em grego. Pensa o seguinte, ó, aramaico é mais ou menos parecido com o hebraico. Né? Você tem aqui, ó, né, as letras em hebraico. E aí, a gente está fazendo grego, a gente tem as letras em grego. A diferença de uma letra para outra. O hebraico eu leio da direita para a esquerda, aqui eu leio da esquerda para a direita. O hebraico, eu não tenho vogal, eu tenho sinais maçoréticos, um pontinho, um tracinho. Então, há uma distância linguística muito grande, há uma distância cultural, contextual também muito grande entre o autor do Evangelho e o discípulo de Jesus, né? Então, alguns vão defender que é um outro João que escreve, mas inspirado, né, aí no João evangelista, né? Só para você pensar a dificuldade que é, né? Todo mundo tem nível médio aqui, pelo menos. Alguns de vocês têm mestrado, têm pós-graduação, né? Tem nível superior e estão aprendendo grego, né? Estão aprendendo hebraico e tem dificuldade. Aí imagina lá no primeiro século, um pessoal que não sabia nem ler e escrever direito, aprendendo, saindo do aramaico para o hebraico assim, num piscar de olhos, né? Aí alguém pode dizer, Ricardo, mas foi Deus. Aí eu vou dizer, se funcionasse assim seria uma maravilha. Não precisaríamos de seminário, porque aí Deus falava e a gente só abria a boca, né? Mas a vida não funciona assim. Então, né, essa distância cultural aí grande acontece, esse recurso da pseudomínia, ele existe em relação às cartas da prisão em Paulo, né? É o que alguns autores vão defender. Isso também acontece nas chamadas cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? Primeira, segunda Timóteo e Tito.
Alguns vão dizer que Paulo não é o escritor, mas alguém escreve inspirado nas palavras e experiências de Paulo, e aí o recurso que é usado é a pseudomínio. Isso invalida a mensagem? De maneira nenhuma, né? Nós vimos na nossa última aula em História e Formação da Bíblia, a maioria de vocês está fazendo, nós falamos sobre a inspiração bíblica. Então, Deus usa os recursos literários, Deus usa os recursos culturais para poder passar a sua mensagem. A mensagem está aí, né? Seja o autor quem for, a mensagem foi dada. Então, cabe a nós trabalhar esses recursos aí. Perguntas, dúvidas até aqui, reclamações? Não? Então, vamos continuar. Conteúdo das cartas da prisão. De maneira geral, essas cartas estão falando da centralidade da pessoa de Jesus e do testemunho cristão a partir da pessoa de Jesus. Então, em Filipenses, em Efésios, quando fala o papel do homem, da mulher, do filho, do escravo, do senhor, vai dizer que tudo que eu faço tem que ter como centro a pessoa de Jesus. Então, um bom esposo, a boa esposa, ele é um bom esposo e uma boa esposa a partir do exemplo de Jesus. E não esse negócio de que a mulher é submissa ao homem, né? Tem que baixar a cabeça, quem manda em casa é o homem, porque é ele que paga tudo. E hoje isso nem é verdade, né? Que tem famílias aí em que é a mulher que trabalha e o homem fica em casa, né? Cuidando das crianças. Então, a questão cultural até mudou em relação a isso. Então, os textos, eles querem alertar sobre a importância de Jesus como centro, né, como modelo nas nossas relações. E, no meio dessas cartas, nós temos a carta de Filemão. A carta de Filemão, gente, ela é uma carta pessoal, certo? E não tem conteúdo teológico nenhum. Então, você fala assim, Ricardo, eu quero pregar sobre amizade, vou usar Filemão. Ele não ensina sobre amizade. Vou falar sobre amor cristão, vou falar de Filemão. Também não ensina sobre amor. Ricardo, o que ensina Filemão? Nada. Né? Alguns usam a carta de Filemão alegorizando. O que é alegoria? Eu pego qualquer coisa, digo qualquer coisa em cima de qualquer coisa. Eu deturpo o sentido original. Só forçando muito a barra para ver alguma mensagem teológica em Filemão. Ela só está no cânon por causa da questão da autoria paulina. Né? Mesmo assim, teve muita dúvida aí, né, tal, mas está lá. Né? Mas é a carta que, se você quiser pregar nela, é difícil. Nem para falar contra a escravidão dá, porque Paulo não pede para Onésimo ser liberto também. Então, é uma carta que não serve para muita coisa. Né? Então, está aí, e aí está aí. Né? Gente, perguntas, dúvidas até aqui? Está acabando o tempo aí dessa primeira etapa? Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita. Só uma observação. Sim. Na verdade, agora você falando que nós não usávamos muito Filemão para pregar. E uma certa vez eu preguei na carta de Filemão, mas usando o termo de Onésimo também. Como Paulo ganhou ele na prisão e agora envia ele não mais como escravo, mas para que Filemão recebesse ele como um irmão. E ali naquele meu contexto eu usei a carta de Filemão.
Mas usou o quê? Agora, usei esse texto, eu preguei nesse texto. Fui feliz da pregação, foi muito bom. Eu não estou dizendo que as pregações são infelizes, não. Mas, assim, o que você usou da carta? Você pode ter especulado, né? Porque sim, não, é verdade. A maioria das coisas que você fez provavelmente foi uma especulação. Paulo estava na prisão, pregou a Onésimo, né, e tal. Aí ele fala para Filemão tratar ele como igual. Isso a carta diz, né? Não é um conteúdo, não é uma doutrina, não há um ensinamento em Filemão. Essa é a questão. A carta. Bom, na verdade. Sim, pode falar. Na verdade, eu estava falando sobre o sofrimento de Paulo na prisão, mas dentro do sofrimento dele, ele não se desesperava. E dentro desse sofrimento, ele prega para Onésimo, ganha Onésimo para Jesus. Isso aí eu estava falando sobre esse sofrimento. Aí por isso que eu usei a carta de Filemão. Tá bom? Beleza, pode ser uma boa ilustração, né? Mas, assim, ela não tem um conteúdo teológico doutrinário para a gente usar. Né? Diferente de você pensar em Corinto, Tessalonicenses, nas pastorais, elas têm doutrina, né? Elas têm algo que fala assim, sobre a graça, sobre a salvação, né? Sobre a volta de Jesus. A carta a Filemão, não. É um exemplo de Paulo, né? De como Paulo vê a questão social da época, mas não há um conteúdo teológico. É essa a questão, entendeu? O que muita gente faz é pegar o conteúdo teológico de Paulo e joga em cima da carta. Aí é melhor pregar em Corinto, pregar em Romanos, pega o texto que Paulo está falando sobre aquele tema, entendeu? Falando sobre amizade. Paulo não fala sobre amizade de Filemão, né? Mas, por exemplo, o exemplo que você deu, não é errado o exemplo, mas não há uma doutrina para se ensinar a partir de Filemão. Até Judas, que é um texto que tem um capítulo só, não é de Paulo, né? Mas a carta de Judas tem doutrina. Ele fala contra os falsos mestres, contra os falsos pregadores. Filemão não. Filemão não ensina nada, entendeu? Nessa perspectiva. Tá certo? É um desafio, você tem que inventar coisa para pregar em Filemão. Né? Isso é um desafio. Eu acho que é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Para não ficar falando coisas que o texto não quer falar. Mas no outro texto ele fala, pega o outro texto. Né? Eu sou da seguinte visão: falar o que cada texto realmente quer dizer. Mas eu gosto tanto desse texto, mas se ele não fala o que você quer dizer, procura outro que ele queira dizer. Não dá para ficar jogando coisas num texto que não tenham sentido. Né? É sempre um desafio. Mas entendo aí as questões, né? Eu já tive aluno até em Nova Iguaçu mesmo, que já quis até me bater, que eu falei isso em Filemão. Aí ele falou, mas eu preguei em Filemão e vidas se salvaram. Eu falei, as pessoas não salvaram cada sua pregação. Que não é você que convence as pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado e do juízo. Então você poderia ter falado qualquer coisa que o Espírito Santo iria convencer. Então não é você, então deixa de ser orgulhoso. Aí o cara quase que queria me bater, o cara disse. Mas a gente tem que entender isso, né? Não vem do nosso talento, da nossa habilidade, da nossa oratória, do nosso conteúdo teológico. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, você pode falar a maior besteira do mundo e se a graça atingir aquele indivíduo, não é porque você pregou, é porque a graça atingiu aquele indivíduo. Não sou calvinista e nem arminiano, tá? Só para deixar claro. Foi bom, professor. Aprendi, então. Aprendi que essa carta é pessoal. Ela é pessoal. Sim, é um texto pessoal, isso aí. Né? Tá bom. Ela não tem ensinamento doutrinário, não é isso? Isso, né? Não há uma doutrina, uma teologia em cima dela. Ok. Obrigado. Regina, quer falar? Não?
Ah, não, tá. Então, gente, vamos sair dessa aula. Entra no mesmo link aí, que a gente continua, tá? Mesmo link aí.